E hoje eu tenho o prazer de conversar com os meus magos do mercado, Caio, Naim, Lulu e Vovô. Eu gosto de oportunidade. Trader, ele não pode se acomodar, tem que ser inquieto. Coloco o desafio para mim mesmo. Esse bate-papo pode ajudar muita gente no nível assim, fora do que a gente já fez antes. Fala galera! Sejam todos bem-vindos ao Coencast e hoje a gente conta com a presença de pessoas ilustres que eu tenho o prazer de sempre buscar mudar a vida das pessoas e essas pessoas ilustres aqui mudaram a minha vida e por isso que eu fiz questão de convidar elas, então eu vou apresentar um por um. Primeiro, temos aqui à minha direita Caio Possiede, cara fera, o cara top das galáxias, o cara que me inspirou e inspira muitas pessoas a buscar sempre coisas maiores, porque aqui no grupo o Caio sempre falava que ele via o Naim ganhar dinheiro, Vovô, Lulu, e daqui a pouco eu falo de cada um, e aí o Caio falava, cara, eu vou chegar lá. E aí ele chega lá e falou, não, eu vou buscar, e o cara buscou, e chegou lá. O Caio, que é um cara, aparentemente, tranquilo, você olha pra ele, o cara na boa, mas ele vai soltar muita coisa aqui com a gente, por favor, não solta outras coisas aqui na sala, mas ele vai soltar muitas coisas com a gente aqui e vai ajudar muitas pessoas. Caio, bem-vindo, obrigado pela presença obrigado, e, cara, tamo junto. Caio é a chupeta adoçada do neném que vai dormir. Muito obrigado, tô lisonjeado pelo convite, vai ser uma experiência bem bacana, a gente vai trocar umas ideias aí que com certeza tudo que a gente faz aqui é algo que está mudando o mercado, né? Porque toda essa abordagem que a gente tem é para ajudar as pessoas, né? Para ajudar os aspirantes a traders e é algo novo, a novidade que tenho muita fé que a gente vai conseguir fazer essa história acontecer aí. Muito bom, já estamos conseguindo, vamos fazer melhor ainda. Eu só não pode deixar de mencionar, né, que o Caio é um cara que, antes de eu conhecer ele me conhecia, né, ele me seguia, então eu tenho que sempre falar, né, porque às vezes a pessoa se vê onde ela está hoje, será que ela vai um dia conseguir chegar lá? Né, aonde você chegou, e o Caio já foi, né, as pessoas que hoje estão nos ouvindo aqui. Então eu até passei para o Caio um dia uma imagem, né, de 2-3 anos atrás, dele fazendo a pergunta para mim no grupo de Facebook, né? E hoje muito possivelmente sobre People Point, exatamente. Hoje possivelmente eu faria perguntas para ele, né? Eu faço perguntas para ele. Cara, muito fera, obrigado aí pela presença mais uma vez, nota 10. Bom, seguindo aqui, temos o Naim, o cara que a gente se identificou, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente já se falava, né? E aí a gente foi num japonês jantar. Top, bom, né? Kosushi, né? A gente foi no japonês. E aí, conversando, a gente se identificou em muitos pontos. Os dois são muito doidos. Tanto que agora, eu e Naim estamos posicionados, né, Naim? Os únicos tarados, né? Exatamente. Quando eu cheguei aqui na sala, eu perguntei, e aí, alguém tá posicionado? Aí o Naim falou, eu tô. Eu falei, eu também. Tô comprado no dólar, acabei de aumentar a mão, porque o Naim falou que vai subir. Então peguei um call dele aqui, tô posicionado no dólar, mas tô devagar, tô aqui operando mobile e tal. O Naim falou, espera 3 horas. 3 horas, os bancos já mudaram, os players já mudaram a posição. Livro bege, 3 horas, exatamente. Bege e rosa, pra mim é tudo a mesma porra, o que importa é o livro. Exatamente, o que importa é o mercado andar a nosso favor também, né? Lógico. E a gente se identificou muito pela nossa questão da agressividade, mas obviamente com consciência, né, do objetivo de ganhar, que eu digo, é ganhar do mercado, né? O tipo de ganhar o desafio, isso é muito bom. E eu e a gente tem características muito, muito semelhantes, né, em relação ao mercado, muitas coisas parecidas, e é muito legal. E o Naim é o cara que sempre nivelou as pessoas para cima, né? O Naim é o cara que sempre... É o doido, né? É o tem doido. Que ter o doido, o doido. A galera mostrava boleto, Naim chegava a mostrar boleto 2 vezes mais. Pô, não é possível. Aí a galera algum dia lá mostrava outro, Naim mostrava 2 vezes mais a boleta. E por aí vai. Então, Naim, obrigado pela presença. É uma competição gostosa. Eu que agradeço estar aqui. Objetivo único, conforme nosso amigo Caio falou aqui. A gente está aqui para bater um papo do que realmente é a vida do trader. A gente que, graças a Deus, hoje consegue viver do mercado. Estamos aqui na luta e para ajudar o próximo aí.
com os nossos conselhos, com as nossas técnicas, com o preço médio inteligente, né, vovô? Exato. Aê! Sabia que o vovô um dia ia assumir. Tinha que ser aqui que ele ia assumir o preço médio inteligente. Agora. Aí, ó, só falta a fibra. É o último nível. É o último nível, né? Não, e só pra lembrar, hein? Ele guardou um pedaço do braço. Samurai. Ele guardou um pedaço do braço pra fazer o Fibonacci. Vou fazer aqui. Aí, ó, Pra fazer o Projeção, vou Fibonacci. fazer a projeção. Boa. Continuando, temos aqui Lului. Alguns chamam de incrível Hulk, mas para mim não só pela força física, e sim pelo conhecimento e pelo poder de ensinar o próximo e também transformar em resultados, obviamente, a diversidade que o mercado traz pra gente. Lului, que é um estudioso muito grande, a gente se conheceu, a gente estudou junto, o Lului me ensinou Bitcoin, né? Eu comecei a operar, fazer trade de Bitcoin com o Luiz, que à noite, não, Coen, tem uma galera que eu conheço, vem à noite no Hangout, Meme. né? Meme, exatamente, eu operava Memetic, né? Mas tem ainda, acho que tem ainda, Existe né? ainda. E aí era muito doido, porque à noite, sei lá, era mais ou menos 11 horas, meia-noite, mesmo que horas, que a Memetic dava sempre uma porrada pra cima ou uma queda, a gente ia lá e entrava, né? Era mais ou menos isso. Isso, muito show. E assim, agradecer também como todos fizeram, não por isso só, mas também por tudo que aconteceu no caminho, né, desde que a gente se conheceu, principalmente conhecer toda essa galera aqui que eu sei que, assim como os outros falaram, faz com que a gente se nivele por cima e que traz tantas pessoas para buscar esses resultados e saber que eles existem, né, porque a gente está num mercado que a maioria das pessoas ficam naquela dúvida, e essa dúvida é que realmente às vezes travam os resultados, e eu creio que com esse bate-papo pode ajudar muita gente no nível assim, fora do que a gente já fez antes. É verdade, fora da curva com certeza. Legal, obrigado pela presença, Luiz. Valeu. Abri um parênteses aqui antes de falar do vovô, né? A gente sempre deixa os velhos, os idosos, né? Um pouco mais para depois. Estatuto, hein? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, tem até uma homenagem aqui a você, que colocaram Um irmãozinho. uma estátua, um irmãozinho do vovô. Mas é o seguinte, uma coisa legal que você falou aqui, é o seguinte... muita gente fala, né? A gente fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente tem lá uma pessoa do nosso lado que a gente mais convive, que ela é nota 10, quem falou isso ontem foi o Júlio Pereira da Humanity. Eu vou copiar dele, mas é uma coisa linda que ele falou, que faz todo sentido. Vê o que vocês acham. Se tem uma pessoa que é nota 10, está do nosso lado, então ela tende a aumentar a nossa média para 10. Agora, tem uma pessoa 5, então já fica no meio do caminho. E tem uma pessoa 1, a gente já cai um pouco, a gente acaba sendo uma média delas. Então, a gente está subindo, porque tem a 10, tem a 7, tem a 8, agora tem a 1, a 1 puxa a gente para baixo, então a gente acaba meio que ficando no meio do caminho. E muita gente fala que nós somos realmente a média dessas pessoas. Agora, será que a gente poderia pensar o contrário? Qual é a nossa responsabilidade na média das outras pessoas que convivem com a gente? Por que a gente não faz a nossa parte para que a gente esteja lá no 10 e a gente consiga Aumente ser a média quem da outra vai, pessoa. exatamente, quem vai puxar os outros para cima, Até né? porque essa ideia seria muito mais egoísta, essa outra, né? É, de que a média das pessoas é a sua. É verdade. Com verdade. certeza isso daí é algo muito mais efetivo, né? Se cada um se preocupar em crescer, automaticamente a média de todo mundo sobe. Exatamente. E acho que a nossa missão aqui de fazer esse podcast, quando a gente faz, essa galera aqui, né, eles são os mentores, vocês são os mentores do grande plano, que a galera fica doida. Tem muita gente e é impressionante como não tem um pensamento único. Tem gente que quer ver só o Caio, tem gente que quer ver só o Naim, só o Lulu, tem gente que quer ver só o vovô. Não tem uma unanimidade, porque cada um vê o mercado de um jeito. E o mercado é sempre diferente, e as pessoas são diferentes. Às vezes o cara quer operar igual o Naim, às vezes quer operar igual a mim, às vezes quer operar igual... Então não tem uma... Isso é muito bom. Não tem... É muito diversificado. E o perfil muda. Mesmo uma pessoa, ela muda o perfil dela. Então o bom, se a gente consegue fazer o nosso trabalho da melhor forma e aumentar o nível, a gente consegue aumentar o nível dos outros, e os outros conseguem aumentar o nível dos outros, isso é uma coisa muito boa. É importante. E por falar em importante, temos aqui a pessoa mais experiente, alguns chamam de velho. Naim, por quê? Você que mais trata ele assim? É um velho tarado, né? Coitado. Então, tarado por quê? Pelo mercado, né? Tarado pelo Nossa, mercado. Exatamente. Tarado pelo mercado. Exatamente. É a única opção dele de taradice hoje é o mercado. Já passou o tempo das coisas. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Vovô, apalpa o microfone e fala bem pertinho. Então, e aí, o vovô é um cara que a gente também já se conhece há bastante tempo. Acho que antes de eu conhecer eles, eu conheci 2014. você, 2014, a gente voltou a se falar depois de um tempo, né? 1914, isso? 2014. E aí, eu não era nascido nessa época, né? Porque dizem que o vovô é da época
que o Mar Morto ainda estava doente. Tem uma história exatamente. dessa. Quando né? comecei a operar, eu fazia gráfico em papel quadriculado. Pegou a Isso. grande depressão. Pegou a grande depressão. Por isso que hoje ele... Falaram que ele pegava as pedras e talhava as ordens. Ah, entendi. Isso também tinha. Daí que veio, né? Deixei na pedra. É lógico. Criou a primeira moeda em circulação Ah, junto com o pessoal lá. Entendi. Então Bitcoin pra ele não... Não, ele isso daí não é ele nada de aceita. inovação, né? Não, lá. Ele não aceita Bitcoin, né? Não, eu não aceito mesmo. Não aceita. Então, e aí o vovô é um cara que engraçado, né? Muita gente chega pra mim e fala, não, eu quero acompanhar o vovô porque ele é o meu perfil. Eu falo, legal, qual é o seu perfil? Será que a pessoa... O que é, né? Será que você é... Talvez pela simplicidade que eu procuro fazer as operações. Exatamente. O vovô é um cara que trada de forma muito tranquila, ele Simples, mostra o trade e pra ele não tem... E Um é legal... contratinho só. Só um mini. Só o mínimo. Não, e aí é legal, porque as pessoas se identificam com ele. Eu acho uma coisa muito boa. O vovô, que é um trader fera, que já criou várias técnicas que hoje ajudam muita gente, questão de regras, né, para poder comprar ou vender. E isso tem transformado e tem ajudado muita gente a ganhar dinheiro. Isso é uma coisa É muito muito boa. importante isso. Eu acho Vovô, que... obrigado pela presença. Não, eu que agradeço. Desde 2014 que a gente tem aí amizade, intensificou agora aí. Sim. É um prazer para mim, lógico. E é engraçado porque quando a gente começa a operar, acho que para todos, né? A primeira intenção qual é? Ganhar dinheiro, ganhar consistência, ficar no mercado, não quebrar e ficar no mercado. Só que depois de um certo tempo, você começa a ver que você faz diferença na vida de outras pessoas. Você consegue ajudar e você consegue ganhar a sua vida também ajudando outras pessoas. E isso traz um prazer muito grande. Eu acredito que você aprende muito mais ensinando. Mas não tenha do que estudando. dúvida. É mesmo. Não É mesmo. tenha Muito dúvida. mais. Você mesmo. aprende muita coisa nova, você desenvolve Não tenha algo dúvida. que você já sabia, você tem uma visão diferente. Não, daquilo. e tem alguns Cada vez, insights quanto às mais você vezes. ensina, mais Você aprende. está falando sobre um assunto, de repente você tem um insight e fala, puta, eu vou testar isso quando eu chegar em casa. Abre o replay, testa, aquilo lá pode ser que vá para frente ou não, mas pelo menos você tem uma ideia que está fluindo, uma coisa que ajuda. Acho muito legal. Quando a gente foi escolher o tema principal da conversa de hoje, a gente falou, cara, o que a galera mais precisa, mais quer? Mas eu falei, cara, não tô nem aí, eu tô com eles, cara, então eu sou egoísta, eu vou escolher o que eu acho mais legal. E o tema de hoje, a gente obviamente pode falar sobre outros assuntos, mas o tema de hoje é o seguinte, senhoras e senhores, como se manter atualizado no mercado? Seja com técnicas, com gerenciamento, com mindset, como você consegue se manter atualizado e crescer constantemente com isso. Porque muita gente fica naquela, pô, eu começo com um contrato e depois eu não consigo avançar para 2, eu não consigo avançar para 10, eu não consigo avançar para 100, ou não consigo avançar para 200. Ou tem gente que pensa, poxa, eu ensinei uma técnica, mas ela não funciona mais. Ou eu estava usando o gerenciamento disso, estava funcionando muito bem na alocação que eu tinha e com o tempo que eu tinha para operar. Agora eu tenho mais tempo e consigo usar menos, e por aí vai. Então tem várias coisas. Como é que funciona isso de se manter atualizado? Tem gente que eu sei que aqui estuda mais, tem gente que é mais raiz e quer ver o gráfico e aprende. Não, eu não vou aprender estudando, eu vou aprender tradando. E, cara, eu acho que existe tudo. O que você faz para poder se atualizar no mercado? Você olha alguma coisa e para no dia Cara, seguinte, eu começa a gosto operar? muito de TP. Ou você não TP, atualiza, ou você não se atualiza. Estudo Não, todo você dia, hoje tô usa lendo, isso. todo dia tô estudando, todo dia vendo gráfico, aprendo muito com o Lui a parte de price action. Eu sou falar para você, você já leu o livro de Albrook? Não gosto, não é minha praia. Tem a Bíblia, o Tape Read, nunca nem abri ela. O Lui devorou meu livro inteiro. Devolveu, agora que ele ganhou um, viu? Então eu gosto né? do quê? Eu gosto de desenvolver técnicas próprias. É assim que você se atualiza, então. Exatamente. Você desenvolve as suas técnicas. Exatamente. Eu Legal. procuro ver, o que o Caio usa, igual o Caio passou aquele sistema de, tudo bem que ele tá me devendo um hangout ainda. Tô cobrando aqui ao vivo. Porra, Ele na passou lata, hein? aquela técnica de traçar fibra nos 10 minutos. Cara, eu testo tudo. Igual esse velho aqui. Ele Eu falou que testo se plantar tudo. bananeira ganhar dinheiro, ele vai tentar. Eu vou Ele tentar. fala que vai plantar. Eu já não Eu acredito. também não. Tentar, tudo bem. Mas eu tento. Então eu vou pegando um pouquinho de cada um. Vejo um negócio seu que eu acho interessante, eu vou estudar e vou colocar lá no meu gráfico no dia a dia, acompanhando. A Fibo tem me ajudado muito Entendi. de ver operações, aonde pode chegar, rompeu, aonde pode vir um rompimento, até onde eu posso aguentar, já faço um cálculo ali para ver se o stop tá bom até ali ou não. Você traça a FIBA em que time frame? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Legal. Tô Você- fazendo Fibo em cima do volume financeiro. E realmente funciona muito.
Em cima do Caio, Está, né? Tá fazendo cara. Em cima do escola, Caio, em cima de Caio. Tá fazendo escola, hein? Em cima do Caio. Caramba. Funciona. Mas não utiliza. Fala, Nain, você usa só fibra para operar? Não. Eu uso tape read. Você tem a sua base. Tenho a você minha pega base. outras Minha coisas. base mesmo é o quê? É acompanhar player e ver número. Eu quero saber aonde os grandes estão batendo, aonde que ele está querendo puxar, qual player que está batendo, quem está comprando, quem está vendendo. E espero, eu gosto de oportunidade. Entendi. Se eu ver com um player grande, tá virando a mão e ele tem um número top de contratos, cara, vou acompanhar o cara que é ali que eu vou fazer a boleta do mês. Entendi. O do dia é para pagar as continhas, né? Exatamente. Bom, não sei, depende da conta de cada um, né? Porra. Como é que seriam as continhas do Nain, Deve né, ser uma cara? continha. É, né? Tava falando ontem com ele que Ah. quando alguém duvidar se ele ganha ou não no mercado, pra ele mostrar, ao invés de mostrar nota de corretagem, mostrar a fatura do cartão. Aí você fala com a minha esposa. Muito Ela bom, capricha, cara. viu? Eu É nunca verdade, tinha... cara. Cara, eu nunca tinha pensado Mostra a nessa. fatura. Mostra a Já era. fatura. Adorei, É. adorei. Pô, SPC Boa não tem como ir, né? Viu? Viu? Viu como a Senão gente trava o aprende? CPF. Mostra o score no SPC lá. Pois é. Tem que mostrar os dois, né? Tem que mostrar os dois. Igual o pessoal pede DARF, não, você ganhou, mostra a boleta. Agora tem que ver se é conta real. Mostra a fatura Agora do é cartão. fatura de Não, cartão não, de calma, crédito. nota de corretagem. Não, vamos na Eu ordem. acho isso uma fraqueza muito grande da pessoa. Porque se ela não acredita que é possível, o que ela tá fazendo tentando? Exatamente. Pois é. Isso já é um bloqueio dela mesmo. É. Ela nunca vai vencer em Nunca nada vai, na vida dela. Nunca vai em nada, E exatamente. outro, você tem que se espelhar numa pessoa boa. Pô, eu confio naquele cara, eu vou ver o que ele faz e vou tentar acompanhar. Não é copiar. Você pode parar de bater aqui, por favor? É. Pô, eu bato onde eu quiser, caramba. Tô sentindo o negócio. Pô, o negócio É. tá... Eu tô A sentindo, pessoa então, acompanhar, é. espelhar algo que ela goste, não desconfiar. Pô, pra que eu vou acompanhar o Coen se eu não acredito no que ele faz? Exatamente. É ridículo isso, o cara entrar lá pra te criticar, E pra tem falar gente alguma que faz coisa. isso, né? Tem, pô, muita gente, não tem cara. muitos, mas São é por os isso haters. que só 5 sobrevive, 5%. É, E olhe lá se são 5%. E olhe lá, são 5%, exatamente. Eu acho assim, é um conjunto. Não adianta você focar só na parte operacional. Seja tape reading, seja grafista, seja price X, seja lá o raio que for que faça você entrar numa operação. Você tem que ter um conjunto, você tem que estar bem. Esse estar bem, não é estar bem só naquele dia, só na sua operação. Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar feliz, você tem que ter paixão. Aqui todos nós temos paixão pelo mercado. É verdade. O dia que você chegar numa segunda-feira às 9 da manhã e falar, puta, que saco, vou ter que operar, parte pra outra, cara. Vai embora, não é pra você mais Ou isso aqui. no domingo à noite, né? É, então isso aí não é... Quer dizer, eu chego no domingo à noite, eu tô com aquele tesão de chegar na segunda-feira Mas eu chego sexta-feira, pra eu fico operar. triste. Eu também, cara. Todo mundo fica. Quem? Por quê? Porque tem paixão pelo que Começar a operar faz. Forex, que aí a gente só fica triste no Não, sábado. e aí dá divórcio. Eu se for pro Forex, divórcio Cara, na hora. Acabamos de saber aqui no podcast que o vovô tem tesão ainda, cara. Um game, às vezes, dá um tesão que você nunca teve há 30 anos atrás. Fala pra gente qual que é o seu preparo. Não, preparo quem tem é o Caio, que começa às 3h30 da manhã e termina Ah, às 10h30 da Com banho frio. Um banho frio ainda, puta Banho que pariu. gelado. O Caio Joga vai falar. gelo dentro. O Caio... Vovô, calma. O Caio vai falar. Mas a minha pergunta é a seguinte. Como você faz, você que é uma pessoa que já ultrapassou um nível de idade maior, como você faz para poder se atualizar com o mercado? Se eu falar pra você que eu levanto cedo pra ver notícia, é pura mentira. Porque eu não faço isso. Não é isso. Para saber Tá. se novas técnicas estão Agora, aparecendo. exato. O mercado mudou. Pô, minha Às regra vezes- não funciona. Cara, o às que eu vezes faço? não, então, mas às vezes você numa conversa entre amigos, alguém solta uma opinião, por exemplo, aquilo lá faz com que você teste uma outra ferramenta, uma outra estratégia de operação. Eu acho assim, o trader ele não pode se acomodar, ele não pode se conformar com a situação e falar assim, eu tô bem pra caramba nesse negócio, não preciso mudar mais nada. Tem que ser inquieto. Vovô é o mestre do replay. Tem que ser inquieto. Eu faço replay, porque é ali que eu testo. Exatamente. Eu faço o teste Mas ali. quanto tempo você demora para poder validar uma operação, um setup novo, uma técnica nova, uma Não, mudança? Cara, eu faço tanto replay, principalmente final de semana, que assim, se eu começar numa sexta-feira uma técnica nova, no domingo ela estiver sendo positiva ainda, na segunda eu opero com ela. Mas eu não deixo a minha técnica, às vezes eu vou agregando. Entendi. Então, por exemplo, o Naim percebeu que eu mudei essa semana. Eu não comentei nada com ele. Ele mudou? Eu mudei. Mudou o operacional? Mudei. E ele percebeu sem que eu falasse. Foda, né, cara? É uma sintonia tão grande, né? Que a galera já... Cara, a gente tem... Eu não abri É minha foda. boca, eu não É. comentei. Ele chegou e falou assim, ô, você vendeu aí? Seu setup tá dando venda aí? Ele sabia que não tava. Essa parte da sintonia é tão sinistra que, assim, eu sei o dia
E isso acontece, são raras vezes, mas eu sei o dia que o Naim tomou Lois. Ele estoura a pipoca. Antes dele falar. Ele Não, estoura a pipoca. Não, mesmo sem a pipoca. Eu já sei. O nosso pelo grupo de WhatsApp, gráfico. a gente já sabe o dia que o Naim tomou loss. Também. É outro sinal. Naim sabe, por exemplo, quando ele menstrua. Normal. Pô. Normal. Casal íntimo tem que saber. Todo mundo. Tá com ciúmes. É recíproco. É recíproco. Mas legal, isso é uma coisa muito, Isso aí vai ser muito cortado importante. depois, mas tudo bem. Não, mas a parte da menstruação, você tá falando? Tá. Mas como é... beleza, tranquilo. Lulu, e você? Cara, assim, todos os dias, além de estudar, né, de ver, por exemplo, os livros, aqueles livros magos do mercado, eu leio todos os dias 15 páginas deles, além dos resumos que eu tenho, né? Eu li por sua causa e cito ele várias vezes. É muito bom, muito bom. É. E assim, eu creio que a gente tem que se nivelar por cima, né? Sim. E ali a gente tem uma forma de modelagem em um nível muito alto. Então eu penso, pô, se esses caras fazem isso, eu tenho que fazer igual ou parecido, né? Melhor. Ou melhor, né? Sim. Mas por enquanto, se eu modelar no nível deles, eu não posso tentar melhorar a coisa deles enquanto eu não atingir o nível deles. Isso Então, mesmo. eu tenho que seguir os passos que eles derem na areia, se ficar a marca, eu tô seguindo. Aham. Então, além disso, eu sei que o mercado ele trabalha em fases. Então, eu tento fazer o quê? Separar, eu imprimo muitos gráficos todos os dias. E muita gente me pergunta até como é que eu Pois faço é. isso, como é que eu faço esse estudo. Eu queria saber também. Eu imprimo o gráfico com fundo branco e aí eu vou tentar fazer o máximo de gráficos possíveis. Então, assim, Impressão? no dia, No imprimo. papel? Porque Folha 4? é como se fosse assim, ó. É como se fosse Você assim, pega ó. no sistema do Eu- Profit, por exemplo, e É, imprime. então eu você é tiro o mais- print você- da tela e imprimo. Tua técnica é tão antiga quanto a do vovô, então. Sim, pô. mas assim, é como se fosse o seguinte. Aí você pega a régua se e, eu e vou passa as conversar, linhas. sim. Quando eu vou conversar contigo, Isso se eu, aí vou, se eu for conversar contigo pelo Skype, eu tô conversando contigo pelo Skype. Mas quando a gente tá conversando olho no olho, é como se fosse o gráfico ali impresso. Por quê? Porque eu me desligo de WhatsApp, eu me desligo do computador, que eu já tô lá o dia todo. Você não tem Entendeu? como dar um alt tab da folha. Não, né? não. Tá ali a folha. E outra coisa, tem coisas que eu vejo ali com gráfico. Eu até tentei voltar e fazer no computador. Mas no gráfico impresso eu vejo coisas que eu não vejo no gráfico ali. Não é a mesma coisa. Não. Então, assim, fazendo isso, hoje em dia o quê? Eu uso uma média de 20 períodos e pronto. Sabe quem faz dinheiro assim? Márcio Noronha. Dessa forma, né? Ele imprime, ele tem guardado as cartolinas de 2, 3 metros guardadas. Eu tenho lá impressos uns cerca de 600 a 700 gráficos Caramba. impressos. E é bom também porque, assim, tem uma determinada época que a bolsa tira os dados, né? Então, assim, eu tenho dados lá de agosto, julho do ano passado. E aí você entendeu? atualiza assim, você então sempre... Sim, todos os dias eu olho o que o mercado está fazendo e o que ele fazia há 3 meses atrás. Pô, mudou alguma coisa ou está fazendo a mesma coisa? Porque, na verdade, no geral, o mercado trabalha da mesma forma em ciclos. Ele só muda a época. Por exemplo, agora ele pode estar na lateralidade. Mas estourou essa lateralidade, é tendência, tendência, tendência. Uhum. Volta para a lateralidade. Então, é basicamente isso. Eu tento me atualizar, pô, o que mudou dentro da lateralidade? Que não se fazia há 3 meses atrás e que hoje em dia está fazendo. Por exemplo, uma coisa que hoje o mercado faz muito é o pessoal todo quer entrar numa bandeira. Só que eu não sei se por algum motivo de players grandes que querem fazer isso. Agora eu acredito sim pela liquidez. Eles levam no ponto de stop, fazem um topo duplo um pouco mais alto e desabam o mercado, por exemplo, numa queda. Por quê? Porque eles sabem que lá vai ter liquidez. Vai ter liquidez, exatamente. Entendeu? Então a bandeira da loss, né? A pessoa Sim, vai comprar no movimento. Isso. Ah, é? Então o que acontece? Uma máxima 200 pontos e caiu tudo. Então se você só olha para os livros e não se atualiza para ver que isso está mudando, você vai junto com essa galera que deu liquidez pro mercado. Entendi. Cara, isso é foda. Esse é um pensamento muito bom. E você, mano? Como é que você faz pra se atualizar? Você que é um cara estudioso, lê pra caramba e por aí vai, na tranquilidade. Como é que você manda ver, exatamente? É zen, Então, meu, zen paciência, zen. o meu segredo aí, ele tá nessa história de sempre romper limites, né? Romper barreiras. Então eu faço algo que eu não recomendo, mas eu coloco o desafio para mim mesmo. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui me cercando de situações que me obrigassem a romper recordes, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma folha de pagamento de funcionário altíssima. Então, ou eu faço dinheiro ou eles não vão receber. Então, eu lido com famílias. Eu tenho que marcar que a obra tem que terminar até dia 30 do mês que vem.
Tá, mas e o financeiro para essa obra? Então eu preciso levantar esse financeiro. Então são situações que me obrigam a ter que buscar, né? Então essa é o meu primeiro, digamos, minha primeira situação assim que faz com que eu consiga chegar lá, sabe? Já aconteceu a situação que a folha de pagamento eu precisava levantar 80 mil, 40 mil reais de folha de pagamento é quarta-feira, sexta-feira é o dia de pagar, né? E eu tenho um problema, se eu me descapitalizar para poder fazer isso, isso é um sinal que vai me prejudicar psicologicamente para as próximas operações. Então eu preciso atingir esse objetivo, né? Aí eu fui lá, quarta-feira consegui o financeiro, né? Pagamos até antecipado a galera. Então eu preciso me cercar de desafios. E se eu tiver o desafio, eu vou lá e entrego, né? Já aconteceu a situação que, poxa, eu preciso fazer 200 mil hoje. Se eu não fizer 200 mil hoje, lascou, entendeu? E eu fui lá e 200 mil reais de lucro. Então, de fato, são situações que me fazem buscar esse a mais. E para isso, por exemplo, na Bolsa agora, com a lateralização que a gente está vivendo, que a Bolsa está andando de 1.200 a 1.800 reais, né? É isso que eu ia perguntar, porque tá muito você difícil. Ganhar muito dinheiro, você precisa, o mercado precisa andar muito, Exato. Né? Além de estar grande. Então eu preciso achar qual que é a operação da vez. Né? Então o trader precisa ser dinâmico, né? Exato. Então a gente estava vivendo numa tendência muito bacana que esticou, foi aonde eu bati meus recordes de operacionais e agora eu preciso continuar fazendo o dinheiro acontecer. E como eu desenvolvi uma técnica nova, né, que eu vou até explicar no YouTube aberto na sexta-feira agora, Legal. que é sobre eu defini pequenos blocos para o índice, né, blocos que são retângulos, né? E opero esses retângulos com o Fibonacci de projeção dentro dele. Então, tipo, é como se você fosse fazer a medição de quanto que tem de range. Tem 300 pontos de range. Qualquer tipo de figura, 50% sempre é relevante para ela, seja para projeção, seja para retração. Sim. Então, dentro desse retângulo, a retração dele em 50% é importante. Inclusive para o retângulo virtual que vai acontecer se ele romper para cima ou para baixo. Então, um rompimento te leva a fazer uma compra para ir até os 50% de alvo. E o rompimento de queda também, até os 50% de alvo. Aí, se o preço se segurar ali, ele vai voltar e vai romper o retângulo anterior. Para ir até onde? Os 50%. Então, ele fez o quê? Um retângulo embutido dentro de dois retângulos. Isso, né? Isso. Então, é uma técnica bem interessante que está dando muito certo nesse novo sistema que o índice está fazendo, que é um sistema de lateralização. Aí quando eu desenvolvi isso aí, já é o 5º dia que eu faço seguido de gain, porque eu finalmente achei o negócio. Lógico, até você achar, você sofre, né? Porque aí você espera que ele vai continuar subindo, caindo, você espera que vai ter aquela volatilidade, eu chegar a fazer 1.200, 1.600 pontos no índice, naquela alta, isso é muito né? Bom. Super alavancado, agora não dá mais. Aí você alavanca para não ir, né? Volta tudo na cara, você fica no loss ou fica no 0 a 0 vários dias até você encontrar a nova técnica. Então, assim, eu sempre estou, lógico, estudando, né? Tipo, eu devoro livros, devoro setups, devoro técnicas operacionais, conheço a técnica dos colegas aqui, mas eu preciso entender aquilo que me satisfaz financeiramente, que me faz atingir esses objetivos que eu tenho hoje na minha vida, né? E esses objetivos é pesado. Então, tipo, se eu não conseguir fazer o financeiro acontecer, eu começo a perder, né? E isso para mim é fatal, eu não posso perder, né? Aí entra numa outra situação, o fator ansiedade. Eu sempre tenho que estar com o meu fator ansiedade resolvido. Sabe quando você precisa de dinheiro e tem que fazer naquele dia, né? Como é que eu consegui dominar isso em mim? Porque eu precisei dominar. Eu não era um cara que veio de uma família rica, né? Eu tive que fazer o meu próprio patrimônio, fazer o meu próprio financeiro acontecer, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ganhar dinheiro e eu já investi em alguma coisa, investi em empresa, investi dentro do meu escritório, dentro das pessoas com quem eu trabalho, né? Que nem, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma folha de pagamento alta e um custo muito alto com os funcionários, porque todos eles eu pago os cursos, tá? Quer fazer graduação nisso? Então vamos lá, pode mandar com a conta que eu que pago. Você quer se especializar nisso? Manda a conta que eu pago. Então, legal essa iniciativa. Todos eles. Posso mandar meu currículo para você? Eu ia falar isso também. De repente eu ia passar minha carteira de trabalho. Porque são duas coisas que eu precisei, que eu quis resolver na vida deles. É o financeiro deles e a evolução deles. Então, tipo assim, o que eu quiser fazer, o Caio vai resolver para mim. Aí o que eu tenho? Uma equipe de altíssima performance. Uma equipe que realmente pensa, o que eu quero está resolvido em 2, 3 dias, rodando e enfim. Então, dentro dessa situação toda, o que eu fiz? Eu me enchi de
problema. Eu preciso resolver esses problemas. Entendi. E isso me fez ter essa performance que eu tenho hoje, que é, poxa, se o índice mudou, o que ele foi fazer agora? Se o dólar mudou, aonde é que o que ele está fazendo? Qual que é o movimento que ele está fazendo? Então, dentro dessa lateralização, isso vai me dar dinheiro, e o melhor de tudo é, a hora que rompe, eu tô com ele. Ou eu tô vendido ou eu tô comprado, junto com ele. Então, tipo assim, não é algo que me traz um risco, né? Diferente de quando eu tô com o setup na mente de tendência, em que eu tô operando aquilo que eu sei fazer, que é entrar na tendência e pegar grandes movimentos, e ele muda para consolidação. Isso é um problema pra gente que opera tendência. É uma merda. Agora, o contrário não. O contrário é lucro. Então, última coisa que eu faço é sempre estar de olho no meu operacional com relação ao financeiro. Então, por exemplo, eu sempre fiz projeções. Poxa, nos meses que eu comecei a explodir, que eu comecei a realmente fazer muito dinheiro, eu olhava e eu faço até análise de Elliott dentro do meu gráfico de performance. Eu fazia lá 300 mil reais de lucro no mês. Porra, 300 mil, que massa, tal. No outro mês, eu tive loss, né? Porra, tive loss, beleza. Então isso foi uma onda 2, né? E beleza. Uhum. Então na onda 3 vai ser massa. No outro mês, 600 mil de lucro, né? Porra, que show, tá? A onda 3 respeitou, foi maior que a onda 1, né? Foi maior que a onda 1, e às vezes é 160%, perfeito no Elliott. Então eu sempre estou fazendo assim. Aí o que eu faço? Eu divido em várias contas e vejo como é que eu tô indo nas contas pequenas, tá? Porra, essa conta aqui vai dar uma onda 3 amanhã, vai dar uma onda 5 mês que vem, né? E aí a gente chega no final do mês e eu tô vendo ali todo o operacional acontecendo. Se eu tô numa onda 4 errática, já defini, já paro ou já diminuo a mão, o problema vai acontecer, né? Sei que foi bem interessante quando eu atingi o primeiro 1 milhão no mês, que foi quando eu vi que aquilo ia acontecer. Porra, vai ser... Nossa, eu não acreditei em mim mesmo. Eu vi também. Então, mas eu não acreditei em mim mesmo, que ia dar aquele financeiro. E, cara, foi massa, porque aconteceu. O Elliott realmente obedeceu. Tá, isso daí é placebo, é efeito psicológico, pá, que seja. O negócio é que funciona, entendeu? Muito bom. Então eu tô fazendo análise da minha própria performance, conta por conta, tô olhando, analisando. Então, para eu me manter atualizado, eu digo, são várias situações, né? Tudo isso que eu comentei. Mas tem que ter muita estratégia em cima, porque o dia do loss, o dia do problema, ele vai acontecer. Sempre acontece, com qualquer um. Sempre acontece. E pior, quanto maior você é, pior vai ser esse loss. Pior o tombo. Pior o tombo. Então, uma coisa que eu aprendi você precisa aprender a não ser frágil, né? Quando a gente é frágil, né? Acontece o problema, a gente quebra. E aí a gente, né? O que a gente tem que ser? Igual ao ser humano. O que é o ser humano? Quando você pega uma gripe, o que acontece com você? Você fica imune, né? Você fica mais forte. Quando você está doente com qualquer coisa, aquelas pessoas que são terminais, né? De câncer, de repente o cara se cura, né? Tipo assim, na verdade o cara se recuperou. O que vai acontecer com esse cara? O cara começa a valorizar muito mais a vida, o cara começa a performar muito mais em qualquer área que ele está. Ou seja, não a gente tem básico, né? Exatamente. Então a gente tem o potencial de nos tornar mais fortes com o problema, né? Então, tipo, o ser humano, ele é assim. E aí quando você toma um loss gigante, acredite, se levante, estude, se dedique, porque a hora que você se levantar, vai ser que nem o mercado ele é com a gente hoje. Exatamente. Você vai se levantar mais forte. A hora que romper, você vai mais na lua ainda. Então, eu sempre estou pensando que qualquer adversidade, qualquer dificuldade que eu tenho, eu me encho de mais adversidade, de mais dificuldade, porque a hora que eu me levantar vai ser maior do que eu já tive. Muito bom. Sair da zona de conforto total para você poder aprender com ela e também... Posso só fazer um complementozinho aqui? Cara, não é, não. A gente tá quase... Mas tudo bem, fala, né, cara? Pô, idade, tem idade, eu tenho direito. Tá bom, vai. Você quer uma cópia do estatuto? Não, pode falar. Você veja, comigo já é completamente oposto. Eu vim de uma vida profissional que eu tinha funcionários, a vida inteira eu trabalhei com funcionários e eu vim para o mercado justamente para não ter que enfrentar mais isso daí. Para que eu pudesse trabalhar sozinho. Se eu ganhasse dinheiro seria palmas para mim, se eu perdesse dinheiro seria problema meu. Não ia chegar para o gerente e falar também que a culpa foi dele. Então, da mesma forma que ele está buscando um desafio, agregando pessoas, agregando uma empresa, investindo tal, o meu foi o contrário. Eu já vim de uma empresa, fechei a empresa, vendi a empresa para investir no mercado. Então eu sabia que quando eu vendi a empresa em 2014, eu tinha um colchão financeiro para algum tempo. Falei, nesse tempo eu tenho que me virar.
senão eu saio do mercado. E eu quase saí. Final de 2015 eu pensei realmente em parar de operar. Eu falei, vou acabar com o meu dinheiro, não vou conseguir tirar dinheiro daqui, tô perdido, né? Tinha perdido R$1.500, né? Tinha dois mini lá, tomei 200 pontos no índice. Mas aí é o oposto dele, né? Você é meu yin e yang, cara. Tudo que eu faço, cara, você faz o contrário. Pois é. Cara, mas isso Quando é eu legal, falei, é gostoso. o dia que eu novo, falei, eu sou velho, porra. o dia que eu falei que eu tomo um banho gelado de manhã, você fala, eu tomo um banho bem quentinho, gostoso. Mas A questão é o seguinte, a gente tem que ter um combustível. O legal é que tudo dá certo, né? É, Qualquer o um tem importante essa é isso. visão. Procura o tipo de combustível. O dele é o desafio qual? Ele quer ajudar o próximo e abraçar. Esse desafio é o combustível de ele buscar um resultado maior, de buscar o resultado que ele procura. Talvez se ele não tivesse essa responsabilidade, ele não estaria atingindo. Não, É verdade, claro. não estaria Esse mesmo. level dele. Porque não tem necessidade disso, né? É, muito top, muito top. E deixa eu fazer uma pergunta, então, já que a gente tá falando sobre Última isso. coisa, antes Fala. de terminar, Fala. olha que interessante. Eu vim de um problema financeiro muito sério. Eu vim de salário que não me abastecia adequadamente e de empréstimos. E eu lembro quando eu ficava preocupado porque eu não conseguia bancar as contas. Não conseguia, tipo assim, uma conta de luz, cara, de R$200, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Então imagine como a chave vira de um jeito espetacular, né? Porque agora eu tenho que pagar 1000 vezes mais situações, né? Eu tenho que sustentar muito mais situações. E, tipo assim, olha como as coisas acontecem, né? Tipo, agora é outro foco, é outra coisa. Ou seja, aquilo que me limitava, que fazia com que eu ficasse preocupado com... Hoje mudou tudo. É demais, é demais. E o que vocês fazem quando a operação anda contra vocês e vocês têm certeza que vocês Aumenta estão a mão. certos? Aumenta a mão e Vocês fica têm putaço. certeza que estão certos. médio inteligente. Não, olha só, tu tem certeza que tá certo e a operação vai contra você, você vê que tá subindo, mas você vende, continua vendendo e tá subindo, você tá... O dólar tá subindo, hein? O dólar tá no 67, mestrinho. Eu não sei. Pô, como já tá deu a posicionado. notícia, né? Não. Livro tem que ler, cor-de-rosa. né? Tem que ler, né? Não, estopa. Tô ganhando 1,75. Colocaram a rainha da Inglaterra pra ler o livro bege. Né? Isso. Mas o que vocês fazem? Estopa. Não, vou falar a verdade, vovô. Estopa, Que porra. estopa, cara? Até parece que tu estopa, cara. Existe essa palavra no dicionário, stop, cara. O Fala negócio aí. saiu aqui, cara. Tirou o microfone. Tá Ele ficou tão nervoso com o microfone que ele tirou. Ó, se você sentar na frente de uma plataforma, você tem duas opções. Ah, Comprar ou vender. isso, Se você comprou, o mercado tem duas opções. Subir ou descer. isso. Se você... A partir daí você tem duas opções. Permanecer na operação ou sair dela. Ou sair dela. Ou fazer preço médio inteligente. Ou São fazer três opções. ou fazer preço médio. Aí encerrou, cara. Se você não deu certo, cai fora. E vai pra Não, próxima. peraí. Isso é teoria, isso tá no livro. Tô falando de vocês. O que vocês fazem? Ah, agora eu tô fazendo preço médio inteligente. Assumiu! O que é preço médio inteligente, vovô? Não, eu entro com uma mão menor. A primeira entrada, uma mão menor, em contratos. Ah, Eu estipulei uma região que eu estou vendo pelo Pivot Point e pela VWAP Band, sim. os pontos de suporte e resistência, e ali Sim. eu me posiciono. Aí, tipo, tá uma menor. Tá agora com meio contrato não Eu- dá. é, Se tô- você eu operar tô no com fracionado. Como que você opera meio mini? Eu tô entrando pelo fracionado, Entendi, né? Meio entendi. contrato. Tem Depois desconto pra aposentado, é isso? Tem. Carteirinha de 12. Com meta de, Cara, tô com ele meta de tem, 50 ele tem um reais por operacional dia. muito legal que ele costuma usufruir muito da tendência. Eu Quem, pego. O vovô? Se ele aprender a se posicionar, No início dela, não no final, né? trabalhar. É. Inclusive, eu teve um dia que no nosso último encontro, o Caio estava do meu lado, eu falei, velho, você tá com a mão gigante, você vai proteger? Vou. Bate aqui, realiza aqui, bate aqui, realiza ali, bate eu aqui, lembro realiza ali. disso. Daqui a pouco, mesmo se você tomar o stop, você tá ganhando dinheiro. Eu faço isso Você agora. faz muito bem. Você faz muito bem isso. Eu aprendi Sim. a fazer isso, viu? Cara, eu já segurei 30, 40 pontos o dólar descendo, eu acreditando na alta e eu ganhando dinheiro. Comprando. Batendo e tomando, batendo e tomando. Bateu. Eu só me lasco no mercado se o mercado não fizer pullback. Se ele fizer pullback, não escapa nunca de mim. Essa última lasqueira que eu tive é que ele não fez pullback. E eu não tinha tempo pra continuar, ele não fazia. É porque Falar, você caramba, vai brother, trazendo não o seu faz médio pullback, bem cara. próximo Uma do preço, posição, né? vai, eu posiciono até, 200 do cheio, uma posição, 200 contratos. Eu vou bater, 50. Posicionei. Até um certo período que ele descer, eu vou bater entre mais 25 ou mais 50. Ele me deu 3 pontos, 4 Você cai pontos, fora. eu vou cair fora dessa mão e vou manter os 50. Se ele realmente romper
pro lado que eu tô acreditando, cara, é massa. Por quê? Eu já fiz uma gordura e ainda ele tá indo a meu favor. A seu favor. Aí é um sonho. Uhum. E às vezes, quando ele rompe, ao contrário, eu ainda tenho uma proteção. Às vezes vai, tô batendo lá, fiz 10 scalp desse aí de 2 pontos, são 20 pontos, pô. Uhum. Isso mesmo. Se ele descer 5, que seja com a mão cheia, eu ainda tô ganhando dinheiro. Você aceita o stop mais fácil, porque você ainda tá positivo. O difícil é o que a gente fala, brinca, mas é difícil você aceitar uma perda. O ser humano nasceu pra perder. Não. Problema psicológico é o maior que tem no treino. É verdade. A gente fala de técnica, de experiência e tal, mas, velho, se o cara não tiver uma cabeça boa para aceitar a operação, saber estopar, não há dinheiro nenhum no mercado que segura, nenhum. É verdade. O cara pode ser trilionário, ele vai quebrar. Vai quebrar. Sabe que para levar a operação eu levo numa boa, né? Eu já cheguei a passar várias vezes tendo que chamar Marmitex para almoçar porque eu tô posicionado e não queria sair naquele momento. Eu nem almoço. Não, eu tenho fome, porra. A gente é o contrário, né? Não como. Ele não come, eu tenho fome. É yin yang, né? Eu vou caminhar. Pego minha personal trainer. Cara, assim, em relação a isso daí, até fevereiro, mais ou menos, dia 26 de fevereiro desse ano, foi a última vez que eu fiz um preço médio infinito. Aquele que a gente tá conversando, que o cara tá orando, tá indo o trader contra, religioso tá indo contra, o mercado volta naquele ponto que era para você ficar 0 a 0, era a oportunidade da sua oração, você não sai fora, volta tudo, não aceitou o que Deus a oração, te deu, o que Deus te deu e vai embora. Foi dia 26 de fevereiro. E assim, depois disso, eu cheguei a fazer preço médio e assim, trabalho com a região, mas não tão grande. Por exemplo, se eu vou me posicionar numa operação, eu aceito até 100 pontos contra para fazer a segunda entrada e contando com o meu stop financeiro lá embaixo, sendo ele técnico. Uhum. Só que assim, como eu estava falando do livro lá que fala a respeito dos top traders, eles falam principalmente em esquecer o ego. Então eu costumava muito, estava até conversando com o Caio e o Naim e o vovô, que antes eu fazia uma projeção e ficava acreditando nela o dia todo. O dia todo. Então assim, eu tirei essa parte do ego, não quero mais acertar. Não tô mais nessa coisa de, eu tenho que acertar. Eu, assim, tem uns 2 meses que Mas é massa quando acerta, né? Sim, com certeza. Só que assim, eu agora pouco tô me importando pra porcentagem de acerto. Eu não me importo mais, acertei 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Eu não quero mais saber disso. Quanto é o percentual que um trader consistente, na visão de vocês, consegue de acerto? Assim... Depende do operacional. Isso, assim, de dados estatísticos que eu procurei saber mais ou menos qual era a estatística, quando é um trader que procura tendência e tem stops e tem pontos de ganho, mundialmente a estatística é entre 55% e 65% de acerto. Imagina. 55% a 65%. O cara que usa scalper, o cara que é scalper, ele tem que acertar de 80% a 90%. Porque senão ele não é scalper. Já quebrou. Senão já quebrou. Já morreu. De 80% a 90% e outra. Quem faz preço médio, as pessoas que usam preço médio, geralmente tem um índice de acerto de 85% em diante. Sim, porque quem faz preço médio Sim, tá vivo não perde nunca, né? Que tá caindo. É isso. Até o dia que perder, né? Até o dia que perder. Então, aí o 1% de loss vai acabar queimando. 95% de acerto e loss infinito. Maioria. Ganha. Então, assim, eu passei a focar principalmente agora em... estopei. Mas minha operação de gain vai ter pelo menos o dobro do valor que eu perdi ali no loss. Eu tento cessar as perdas o quanto antes, para na hora que vier o gain eu aproveitar o máximo possível. Limitar as perdas e maximizar os ganhos, né? E aí, assim, essa frase para mim aí foi a principal dos últimos tempos. Alguma vez deve ter dado doideira já de vocês. Tilt, né? Que é você perder o controle. Ficar apertando. Algumas vezes. Ficar apertando o botão da tilt. A minha foi recentemente, que eu botei a operar, pra quem não sabe, botei a operar recentemente na conta real. Então eu tive um tiltzinho de leve. A sorte é que eu não tinha muito dinheiro na conta, mas acabei perdendo. Mas faz parte, né? Dia que você perdeu 1,5 milhão, né? Mas deixa eu perguntar, não, nunca perdi 1 milhão. Mas deixa eu perguntar, quando vocês deram um tilt, quanto foi o máximo de contrato que vocês tinham na... Porque assim, o sistema, ele só Ainda permite... bem que perguntou o número de contrato, não perguntou o financeiro. Não, vamos falar de contrato. Ele só permite operar 200 em 200, né? Não, é infinito. Não. Tô falando por ordem. Não. O profit...
300? 400. 299. Não, 400 não é, com 200. certeza. 300. Então é 300. Mas é 400. 299 então. Mas como assim? Numa ordem. Que Não, você em uma entra numa só. ordem? Eu quero lançar uma ordem mercado. Ah, sinceramente, Cara, eu nunca botei. eu meto- Era 250, Eu meto- pulou pra já 300 botei agora. 400, deu certo. Mini. Sabe o pode que ser é? assim. Depende da corretora, depende do teu perfil de risco. Tudo isso, Se isso você depende. colocar Eu na já- tentei modal, botar errado até nenhum 1000 valor. contratos Sim. bate. Na modal? É. Até Isso eu não, aprendi é com você. ilimitado. Isso eu aprendi com você. 1000 O contratos. que eu já- não sei dizer Eu coloquei é se na de terra, vez 1000 vai. contratos e entrou. Até- Não, vai eu tô também. falando de uma vez só. Tudo bem, porque Vai, eu, vai. na minha conta que eu boto lá, já botei 400 Por causa contratos e ele não da deixou. Então, mas É na é... Rico, a Rico não deixa. É, não, mas então pode mudar. corretora, Você quer Modal dá, Muda. Serra dá, plataforma. Capital dá. E deixa eu per- Ou você pode ligar pra turma do risco e avisar, E ó, pedir. eu quero poder. Mas deixa eu perguntar, quando deu tios pra vocês, vocês estavam posicionados em quantos contratos contra? Não vou nem Total ou um falar. ativo só? Não, contratos total. Não, tudo bem. Um ativo só ou todos ativos? Ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. 800 do cheio. Nossa. Tava com 400 no índice e 400 no dólar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Isso eu nunca fiz. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Vocês Tá são vendo contra, monstros. tá vendo contra, né? Vocês são monstros. Eu deixei. Foi meu maior loss do dia. Maior Do loss- dia não, maior loss da Da vida. Deixa eu pensar, que acho que eu tava com... Se eu não me engano... Você sabe o que era- eu fiz no meu tilt? O Sabe meu que eu número eu fiz? tenho 450 do mini. Do Mini. É, mas não chega. Eu não no lembro. cheio é outro nível. Ó, eu só lembro que eu fiz o seguinte. Eu não sei quantos contratos eu estava posicionado. Devia ser 2. Eu lembro só do valor. Só que eu Pra mim comecei a eram mandar 3. TED, cara. Eu zerava a conta, mandava TED. Mandava Zerava a TED, conta, é. mandava TED. Isso é o que mais acontece, velho. Cara, Isso é o isso problema da foi... maioria. É. Quando verdade. acabou, quando eu me situei... Porque isso é uma loucura, né? Você concorda que é uma loucura? É um jogo, é uma Lógico, roleta, Não, é né? uma loucura. É. Não, e Você a tá vendo o corretora negócio? adora, né? Que cada stop ela... E TED, É, TED, é. TED. Só no celular mandando TED, 8, 10, 12. Quando eu fechei o dia, pro meu nível, eu tive 50 e tantos mil reais de prejuízo. Foi muito, cara. Nossa. Eu pirei na maionese, Imagina, perder. entendeu? Falei, Não, meu, perder 50 mil pelo um contrato, né? um contrato, É, um 100 mil contrato. pontos mais ou menos. Tudo que subiu agora o índice, eu perdi. O vovô tava vendendo o índice desde os 23 mil pontos. Não, mas na verdade aí pode ter sido na Grande Depressão, né? É. É, porque ele verdade, viveu nossa, isso, 29. então. Verdade, verdade. Então a gente não tem como falar da vida atual. Cara, mas eu, contemporânea. eu dei uma balançada feia, viu? Muito Cara, bom. Não tem coisa pior que você acabar o dia num loss tremendo que você olha pra tela E do por computador burrice, né? E você fala, velho, como eu sou burro. É. É, O isso gráfico mesmo. cuspindo na minha cara. Quando você... Vende. Ó, vou te dar mais uma opção. Tem um Vende. retorno na média. É só você virar a mão. Isso, Thiago. isso, isso. Aí você vai lá e enche a mão de compra na Isso. média, mano. É. E é por isso que eu falei para os meus alunos nas últimas aulas, falei, gente, vocês podem não ser bons, muito bons em alguma coisa específica, mas o mínimo que vocês têm que saber é ganhar quando o mercado está em tendência, É. ou seja, Exatamente. saber operar E é a quando favor da mais tendência. perde, né? E é quando mais perde. Quanto mais perto. Eu Pô, vi isso é o falando. mínimo, isso é o mínimo, pelo amor de Deus, é o A gente mínimo. brinca de preço médio e tal, mas a maioria do pessoal que vai fazer preço médio, parece que eles adoram estar contra. Tipo É, assim, é tá isso aí. caindo, ele tá comprando. Isso aí. Aí o Isso. ativo sobe. Isso aí. Aí ele realiza 50 reais de lucro e começa a vender. É, exatamente. Porra, tá Exata- 2 horas lá comprando. É. Exatamente. Na hora que vai subir, ele começa a vender. É, Ele gosta É, de se... ele gosta, exatamente, gosta de ir contra o mercado. E assim, ó, tem uma diferença, por exemplo, no preço médio, quando você não tá olhando mais gráfico. Você não tá olhando mais nada. Você só quer vender. Só quer vender. Pode subir 1000 pontos, você quer vender. Só Porque é depois você olha. diferente, a Tá ideia é enviesado, diferente. né? Enquanto você tem consciência, tô vendendo porque tem tal coisa aqui. Mas aí você começa a procurar motivos para vender. Você não olha o que o precisa gráfico tá procurar fazendo. Exatamente. Qual é? Não, Sem assim, ó, venda da o que cabeça. que pode fazer você vender? Aí traça um LTA, um LTB de lá de 1940, Exato, pra traz inventar. pra vender, pra Exatamente. inventar essa venda. Pra inventar que ela É. tá... É. Cara, é surreal. Eu espero que vocês tenham, quem nos ouviu, tenha gostado. E agradeço muito a presença de vocês, galera. Amei. Nós que A gente que agradecemos. agradece. Agradece Valeu. também. Foi Tamo show. junto. Sempre bom estar junto. Valeu.